Fala, torcedor do Corinthians, aqui é aquele momento em que a gente precisa respirar fundo e tentar entender o que foi esse clássico na Vila Belmiro. Corinthians e Santos empataram por 1-1, e se você estava esperando um roteiro tranquilo, pode ter certeza que o jogo não foi nada simples. Teve emoção, teve domínio, teve chance perdida, teve arbitragem polêmica e teve aquele final que deixa qualquer corintiano com aquele gosto amargo de poderia ter sido diferente. O que fica claro, desde o começo, é que o time do Corinthians foi superior na maior parte do tempo. Mas o futebol é isso. Ele decide com detalhes. E, infelizmente, para nós, o detalhe decisivo acabou vindo de um erro de arbitragem. O Corinthians entrou em campo com uma postura diferente, com uma escalação que, à primeira vista, parecia um pouco retrancada. 5 homens no meio-campo, um atacante mais isolado e a sensação de que o time estava tentando segurar o jogo, controlar, não se expor. Mas na prática, foi exatamente o oposto do que muita gente imaginou. O Corinthians dominou o jogo, teve a bola, conseguiu controlar o ritmo e ainda conseguiu achar espaços no meio do Santos. A equipe do Dorival Júnior, apesar de ter um esquema que parecia mais cauteloso, mostrou um futebol de controle, de posse e de inteligência. O time não se escondeu, não recuou, e fez um clássico com personalidade, com calma e com uma leitura de jogo muito boa. E aí, claro, vem o tema que ninguém quer falar, mas que foi determinante: a arbitragem. O árbitro Lucas Caneto Belotti teve uma atuação muito ruim, e isso não é exagero. Foi um árbitro que perdeu o controle da partida, que tentou se impor com cartão em lances desnecessários e que não conseguiu dar fluidez ao jogo. E quando o árbitro perde o controle, quem sofre é o time que está melhor, porque a partida fica truncada, fica cheia de interrupções e isso acaba tirando o ritmo do time. O Corinthians, que estava bem, acabou sendo prejudicado. E o Santos, mesmo sem jogar tão bem, teve uma chance de virar o jogo justamente por causa de uma decisão equivocada. E aí chegamos ao lance que decidiu o clássico. Um lance que, olhando a imagem, é impossível negar. O Gustavo Henrique dá um bote limpo na bola, sem falta, e o árbitro marca uma infração que não existiu. A partir desse erro, o Santos tem a vantagem, a jogada continua, o Gabigol recebe a bola na entrada da área e chuta por cima. O árbitro, então, para o lance e decide voltar atrás, como se aquilo tivesse sido falta. E o que acontece? Um pênalti inexistente, uma injustiça clara. E o Corinthians vê a vitória escapando de uma forma que é até difícil de aceitar. O problema maior, e que é até difícil de explicar, é que o VAR, por protocolo, não pode interferir em lances fora da área. Mesmo sendo um erro evidente, mesmo sendo um lance que mudou completamente o resultado, o vídeo-árbitro não tem como agir. E isso é algo que, honestamente, deveria ser repensado. A tecnologia existe para corrigir injustiças claras e a gente viu um erro que era evidente. Mas o protocolo não permite. E aí a gente fica com aquela sensação de impotência, de que o futebol ainda é refém de decisões humanas que podem decidir uma partida inteira. E, para completar, o Gustavo Henrique ainda tomou um pisão logo depois, e a imagem do tornozelo inchado circulou nas redes sociais. Ele poderia até ter feito a falta e ainda assim ter levado o pisão, mas o lance que realmente irrita é o fato de que ele faz o bote limpo na bola, faz uma jogada correta e ainda assim é penalizado. E a sensação de injustiça para um líder de equipe, capitão, jogador experiente, é algo que pesa demais. Imagine você,
No momento em que seu time está vencendo, faltando poucos minutos, em um clássico fora de casa, fazendo uma jogada decisiva, e no final o erro decide contra você. É desesperador, é injusto, e é difícil não sentir raiva. Agora, quando a gente fala do Corinthians dentro de campo, dá para reconhecer que o time jogou bem. O domínio foi claro, o Corinthians teve o controle, criou chances e, se não fosse o erro, provavelmente sairia com a vitória. O time não só controlou a partida, mas também mostrou uma consistência que vinha sendo questionada em jogos anteriores. Contra o São Paulo, por exemplo, o Corinthians não havia apresentado um futebol tão convincente. Mas nesse clássico, o time voltou a mostrar um Corinthians forte, com presença no meio, com intensidade e com qualidade nas ações. E o mérito aqui é do Dorival Júnior, que montou um time com jogadores de controle de bola, com capacidade de marcação e com leitura de jogo. O que parecia uma escalação retrancada, na verdade, foi uma escalação inteligente, que trouxe equilíbrio. E o grande destaque, sem dúvida, foi o desempenho de Matheus Pereira, um jogador que muita gente questionou quando chegou, que muita gente duvidou, mas que mostrou que tem qualidade, que tem leitura de jogo e que pode ser peça importante para o Corinthians. Ele não é um volante clássico, mas também não é um meia estático. Ele é um jogador que faz a ligação, que desarma, que conduz a bola, que aparece na frente e que ajuda a equipe a controlar o ritmo. E a combinação dele com Ranieri foi muito interessante. O Ranieri, como sempre, é aquele motorzinho do time, aquele cara que vai e vem, que pressiona, que recupera, que ajuda a equipe a manter o ritmo. E quando você coloca o Matheus Pereira ao lado, você ganha um meio-campo que tem intensidade, que tem saída de bola, que tem qualidade técnica e que também tem proteção. E isso fez com que o Corinthians dominasse o jogo, com que tivesse o controle das ações e com que o time ficasse mais sólido, mais consistente. E não dá para não falar também do Yuri Alberto. Ele foi um atacante diferente nesse jogo, porque ele caiu muito pelos lados, buscando o espaço no lado esquerdo defensivo do Santos. E isso deu muito certo, porque o Santos sofreu com isso. O Yuri tem uma característica muito boa de atacar o espaço, de fazer a transição rápida e de pressionar a defesa adversária. Ele foi importante na criação do pênalti, porque fez uma jogada individual, driblou, passou pelos zagueiros e acabou sofrendo a penalidade. E aí, claro, vem a questão do pênalti, porque o Yuri não tem sido um batedor confiável. Ele perdeu vários pênaltis recentes, e isso é algo que precisa ser trabalhado. Pênalti é treino, é concentração, é repetição. E o Yuri, por mais que seja um atacante forte, rápido e decisivo, ainda precisa evoluir nesse aspecto. E aí, no clássico, ele perde o pênalti. Mas 2 minutos depois, ele se redime com um gol. Isso mostra que ele tem força mental, que ele tem capacidade de reagir e que ele não se abala com um erro. Isso é uma característica importante em jogadores jovens que precisam aprender a lidar com pressão e com cobrança. E o gol do Yuri foi bonito, foi inteligente. Foi aquele tipo de jogada que mostra que ele tem instinto de atacante. Ele consegue chutar com a perna esquerda, ele engana o goleiro e faz o gol. Foi uma jogada construída por ele, com velocidade, com leitura, com coragem. E isso mostra que o Corinthians tem um atacante que pode decidir jogos, que pode ser referência e que pode ser peça importante no time. Agora, é claro que o Corinthians desperdiçou muitas chances. O time poderia ter ampliado, poderia ter matado o jogo, poderia ter feito o segundo gol e segurado a vitória. Teve chances claras, especialmente no contra-ataque, com o Matheus Bidu e com o Yuri, mas o time acabou errando no momento final.
E isso, em um clássico, pode custar caro. Mas o ponto principal é que o Corinthians dominou, teve o controle, e se não fosse o erro da arbitragem, teria saído com os 3 pontos. E é importante lembrar também que o Corinthians está no começo da temporada. É o 4º jogo, é o início de um ciclo. É o momento em que o time ainda está se ajustando, ainda está se conhecendo, ainda está buscando a melhor forma. O time já disputou 2 clássicos e isso não é fácil. O calendário é louco e a equipe está se adaptando a uma nova dinâmica. E, nesse contexto, é natural que o treinador faça algumas mudanças, que teste jogadores, que ajuste a equipe. É um processo de evolução e o Corinthians tem mostrado que está no caminho certo. É impossível não destacar a fala do treinador após o jogo, quando ele comentou sobre a evolução do time ao longo do ano e sobre a intensidade entre os 2 tempos. Ele falou sobre o desgaste físico, sobre o curto período de preparação e sobre a necessidade de um elenco mais forte para sustentar o ritmo. E isso é algo que faz sentido, porque o time mostrou qualidade, mas também mostrou que precisa de mais corpo, de mais opções, de mais intensidade para manter o nível do começo ao fim. O jogo na Vila Belmiro não terminou com aquele sentimento de tá tudo bem, né? Ele terminou com um gosto de poderia ter sido diferente, e a gente precisa destrinchar isso com calma. E antes de tudo, é importante reforçar que, apesar do erro da arbitragem ter sido o ponto central, o Corinthians também deixou escapar algumas oportunidades que poderiam ter definido o jogo bem antes do final. E isso, por mais que o time tenha dominado, também precisa ser falado com clareza. Não é só injustiça externa, é também responsabilidade interna. O Corinthians teve momentos em que poderia ter matado o jogo. No primeiro tempo, a equipe foi dominante, criou chances, teve presença no campo ofensivo e conseguiu manter o Santos preso. Aquele tipo de partida em que você sente que o Corinthians está no controle e que o adversário não consegue impor o ritmo. E mesmo assim, o time não conseguiu ampliar a vantagem. E isso é algo que pesa, porque clássico é clássico. E um gol a mais pode significar a diferença entre vitória e empate. A equipe teve oportunidades claras, e isso mostra que o ataque está conseguindo criar, mas ainda falta aquela precisão final, aquele frio na barriga, aquele último toque para definir. E isso não é culpa do esquema, nem é culpa da vontade. É mais uma questão de maturidade, de encaixe, de entender o momento certo. O Corinthians está em um processo de construção, e isso também inclui a finalização, a tomada de decisão e a capacidade de aproveitar os momentos que aparecem. O time está evoluindo, mas ainda não é uma máquina perfeita. E isso fica evidente quando a partida está controlada e você não consegue transformar o domínio em um placar mais tranquilo. Porque quando o jogo é equilibrado e você está vencendo por um gol, o adversário tende a se lançar mais e aí o jogo fica mais perigoso. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente entra naquele ponto que muita gente não gosta de ouvir, mas que é real. O Corinthians, por vezes, se acomodou com o resultado. E não é que o time tenha recuado, mas houve um momento em que a equipe começou a administrar demais, como se o placar já fosse uma garantia. E isso, no futebol, é sempre perigoso. O jogo tem 90 minutos e no clássico ainda mais. Um detalhe, um erro, uma bola parada e a partida muda completamente. O Corinthians, mesmo dominando, poderia ter sido mais incisivo, poderia ter buscado o segundo gol com mais objetividade, e isso teria tirado qualquer possibilidade de susto. Agora, quando a gente fala de evolução,
a gente precisa também olhar para os jogadores que estão sendo peças importantes nesse processo. O Matheus Pereira, como já falei, foi um dos destaques. E não é só pela qualidade técnica, mas pela postura dentro do jogo. Ele foi um jogador que se posicionou bem, que ajudou na marcação, que conduziu a bola com inteligência e que ainda contribuiu para o ritmo do time. Ele mostrou que pode ser uma peça de ligação, um jogador que entende o jogo e que consegue jogar em diferentes funções no meio-campo. E isso é algo que o Corinthians precisava, porque o time, historicamente, tem sofrido com a falta de construção no meio. E agora parece estar encontrando uma solução. E além do Matheus Pereira, os laterais também foram importantes. Os dois laterais do Corinthians foram muito bem, principalmente no apoio e na capacidade de manter o time com largura e profundidade. Eles conseguiram sustentar o jogo ofensivo e ainda ajudaram na marcação quando necessário. E isso é essencial para um time que quer dominar e controlar a partida. O Corinthians, nesse sentido, mostrou um nível de organização e um equilíbrio que foi muito positivo. O time conseguiu ter presença no campo adversário sem perder a estrutura defensiva. E quando o Santos tentou reagir, o Corinthians mostrou maturidade. Mesmo com o desgaste físico, com a pressão do adversário, o time conseguiu manter a calma e não se desestruturou. E isso é um sinal de evolução, porque o Corinthians, em outros momentos, teria entrado em desespero, teria recuado demais, teria perdido a bola fácil e teria sofrido mais. Mas dessa vez, o time manteve a postura, manteve a organização e tentou controlar a situação. Só que, como eu disse, o detalhe da arbitragem acabou mudando tudo. E é aí que entra também a fala do treinador após o jogo, porque ele trouxe um ponto importante: o desgaste físico. O time estava com pouca preparação, com um período curto de preparação, e isso impactou no segundo tempo. E é natural. O futebol moderno exige muito fisicamente. E quando você não tem um tempo de preparação adequado, é difícil manter o mesmo ritmo durante os 90 minutos. O Corinthians foi bem no primeiro tempo, mas no segundo, a equipe começou a sentir o cansaço, e isso é algo que precisa ser levado em consideração. Não é desculpa, mas é uma explicação. E, mais do que isso, é um alerta para o que pode acontecer durante a temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol paulista está em polvorosa com rumores que começaram a circular nos bastidores. Neymar, a grande estrela do Santos, pode estar prestes a protagonizar a maior surpresa do mercado da bola nos últimos anos. Fontes próximas ao jogador afirmam que, discretamente, ele teria assinado um contrato com o Corinthians, clube que tradicionalmente é visto como rival histórico do Peixe. Segundo especulações, o acordo teria sido costurado longe dos holofotes, sem o conhecimento de dirigentes santistas, familiares e até mesmo de alguns de seus empresários mais próximos. A movimentação teria começado nos últimos meses, com intermediários trabalhando nos bastidores para viabilizar uma transferência que, se confirmada, mexeria profundamente com a torcida alvinegra praiana e geraria um terremoto na rivalidade entre Santos e Corinthians. Para especialistas do mercado, a jogada seria estratégica. Neymar, apesar de ser o grande ídolo do Santos, estaria em busca de um projeto novo, com maior visibilidade e possibilidade de conquistar títulos nacionais e internacionais que o clube da Vila Belmiro ainda não conseguiu em larga escala nos últimos anos.
A chegada ao Corinthians, time de grande torcida e com forte poder financeiro, seria um passo ousado, mas que poderia alavancar ainda mais a carreira do craque. Do lado santista, a notícia caiu como uma bomba. Ainda que nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes internas comentam sobre reuniões de emergência entre a diretoria para tentar entender os rumores e, se possível, segurar o jogador. A torcida, por sua vez, divide-se entre descrença, revolta e ansiedade. Nas redes sociais, comentários questionam lealdade, enquanto outros tentam manter a esperança de que tudo não passe de especulação. No Corinthians, a movimentação é tratada com cautela. Embora ainda não haja qualquer anúncio oficial, há quem diga que a diretoria estaria se preparando para uma possível negociação de marketing e até para montar uma campanha de recepção grandiosa, caso a contratação se concretize. A expectativa em torno do que seria a traição do século aumenta a cada dia, alimentando boatos, análises de comentaristas e debates acalorados nas redes. Enquanto os clubes permanecem em silêncio e o futuro de Neymar segue envolto em mistério, uma coisa é certa: o futebol paulista nunca mais será o mesmo se essa transferência se confirmar. A torcida do Santos, acostumada a ver Neymar brilhar na Vila Belmiro, terá que lidar com a possibilidade de vê-lo vestindo o manto corintiano, enquanto o Corinthians sonha com o impacto que a chegada de uma estrela desse calibre pode trazer para o time e para a rivalidade histórica entre os dois gigantes do futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!